coloca de pé, vamos fazer a leitura, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, aleluia. Segundo livro das Crônicas, aleluia. Nós vamos ler a palavra, em seguida vamos explanar. Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco por meio desta ministração. Capítulo 18, a partir de agora está sendo transmitido pela rádio Vale FM, Nova Russas, pela rádio Obelisco FM, no Rio Grande do Norte, e também pela difusora Cristal, em Quixeramobim. Todos acharam? Segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Estou vendo que tem pessoas procurando ainda, não tem pressa. Antes de meia-noite a gente finalizaremos o culto hoje, amém, pessoal? Oh, glória, aleluia. Vamos ler. O versículo 1 está escrito assim: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Somente até aí. Levanta a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus bendito, fiel e verdadeiro, Deus santo e poderoso, Senhor de toda glória, a tua palavra será agora ministrada, e eu peço, fala, Senhor, a cada vida, fala, Senhor, a cada pessoa, e que verdadeiramente por meio da tua palavra sejamos edificados, a nossa fé venha crescer, a nossa fé venha a ser, meu Deus, trabalhada, meu Deus, que não seja o homem na sua própria sabedoria, mas que seja o Senhor a falar pela boca do homem, e que tudo que for dito nesse altar seja, meu Deus, pelo teu Espírito e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, o Senhor, pela manhã bem cedo, trouxe ao meu coração uma palavra, uma revelação, que nos traz muita edificação. Eu tenho certeza, a sua vinda não é em vão a este lugar, e você não vai voltar vazio, pois o Senhor vai falar ao teu coração. Nós sabemos perfeitamente que Josafá era um grande homem de Deus. Josafá, o rei de Judá, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele conhecia Deus não de ouvir falar, mas ele realmente tinha uma comunhão plena com o Senhor. Todavia, a Bíblia Sagrada, ela nos revela que ainda que Josafá fosse um grande homem de Deus e tivesse uma plena comunhão com o Senhor, ele cometeu alguns erros, alguns pecados, algumas falhas e gravíssimas, as quais eu quero aqui citar para você. Josafá, ele sabia perfeitamente que Deus não aceitava, Deus não permitia que o seu povo se unisse a um povo pagão, a um povo ímpio, a um povo cujo coração inclinava-se para o mal. Sim, Josafá sabia muito bem da lei de Moisés, e na lei de Moisés estava escrito em algumas passagens que Deus não queria que o seu povo estivesse em união com um povo pagão, com um povo ímpio, com um povo cujo coração era rebelde à sua voz. Mas ainda que Josafá soubesse disso, ele vai se aparentar a Acabe. E nós sabemos que Acabe, o rei de Israel, era um homem perverso, um homem com um coração muito mau, um homem que fazia a nação de Israel se perverter, um homem que fazia a nação de Israel virar as costas para o Deus verdadeiro e se inclinar para os Baalins da vida. Este homem, Acabe, ele era um homem que não tinha um coração voltado para o Senhor. Antes, ele era rebelde à voz do Senhor. Mas o rei Josafá, que era um homem de Deus, vai criar com Acabe uma intimidade, cria um vínculo. Eles formam uma aliança. E este já foi um erro gravíssimo. Mas como se não bastasse, em uma certa vez, o rei Josafá sobe de Judá para Israel e ele vai ter com Acabe. E Acabe, na sua astúcia, prepara um grande banquete para Josafá e também para o povo que vinha com Josafá. E o rei Acabe começa a persuadir a Josafá. O rei Acabe quer que Josafá se una a ele, junte os soldados para os dois subirem à guerra contra o rei da Síria. Josafá, ele não era para estar envolvido com nenhuma guerra contra o rei da Síria, porque o rei da Síria, ele tinha como adversário exclusivamente Acabe. Acabe era o adversário do rei da Síria, mas Acabe não queria subir sozinho, ele
ele vai persuadir a Josafá para que se una a ele e corram juntos para a batalha. E quando o rei Acabe conversa com Josafá para que façam isto, Josafá, de pronto, ele aceita o convite. De pronto ele aceita o convite. Veja no versículo de número 2: e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Diz no versículo 3: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Agora eu fico imaginando um homem como Josafá, que tinha experiências com Deus, um homem como Josafá, que era um homem de Deus, um homem como Josafá, que conhecia a lei de Deus, os princípios de Deus, e tinha com o Senhor uma comunhão verdadeira. Ele vai cometer dois erros gravíssimos. O primeiro, ele se aparenta, ele se une a Acabe. O segundo, ele aceita o convite de Acabe a subir com ele para uma luta que não lhe pertencia, e ele aceita de pronto, como nós vemos aqui. Sequer ele vai dobrar o joelho para clamar, sequer ele vai dobrar o joelho para pedir direcionamento. Ele aceita, simplesmente ele lhe responde: sim, ó rei Acabe, como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, subiremos contigo, nós seremos contigo nessa guerra. Depois que ele aceita, ele vai dizer: vem cá, tem algum profeta aqui para a gente consultar? Mas já era tarde. Ele não era para ter aceitado. Na verdade, ele não era para ter se aparentado a Acabe, porque ele sabia que o Deus de Israel não queria que ele fizesse isso. Mas ele aceita, ele cria um vínculo, ele cria uma aliança, e ele aceita subir a uma guerra que não lhe pertencia, que não era para ele se envolver. Assim, amados irmãos, tem acontecido nos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas que são servas do Senhor, homens, mulheres de Deus, que fazem alianças com pessoas que não convêm. Quantas e quantos servos de Deus hoje estão se unindo com pessoas que não convêm. Nós temos que entender, nós servimos ao Senhor, Ele é luz, e nós temos que estar na luz. Nós não devemos nos unir às trevas, nós não devemos ter comunhão com as trevas, nós não devemos aceitar andar em trevas, nós não devemos andar segundo o conselho daqueles que vivem nas trevas. Não, nós só somos luz, nós temos que andar na luz. O nosso Deus nos chamou, nos separou, nos arrancou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, e Ele não quer que venhamos retornar para as trevas de onde Ele nos tirou. Ele quer que tenhamos vigilância, vejamos com quem nós estamos fazendo aliança, vejamos com quem nós estamos nos unindo, vejamos com atenção com quem realmente estamos andando. Olha para quem está ao teu lado e diga para esta pessoa: você tem que vigiar com as tuas amizades, você tem que vigiar com os teus relacionamentos. Nós temos que estar em vigilância com quem eu estou andando, com quem eu estou me entrosando. Nós temos que estar em vigilância com quem eu estou fazendo alianças. Nós temos que estar em vigilância. Realmente nós temos que ver como que está a nossa vida e com quem eu estou, com quem nós estamos nos aliando. Não era para Josafá se aliar a Acabe, não era para Josafá ter nenhuma intimidade, ligação, aliança com Acabe. Acabe era um homem perverso. Os feitos de Acabe eram reprovados por Deus. Acabe era um homem cujo coração era inclinado para a maldade. Acabe era um homem cujo coração era totalmente maligno. E Josafá era o contrário, era um servo de Deus. O que é que ele está se unindo a um homem maligno? Por que nos unirmos a pessoas que têm um coração obstinado? Por que nos unirmos a pessoas que não temem o nosso Deus? Por que nos unirmos? Por que criarmos vínculos com pessoas que zombam do nosso Deus, que viram as costas para o nosso Deus, que não dá crédito à palavra do nosso Deus? Por que nós vamos nos unir? Por que nós vamos criar alguma aliança com pessoas que não querem saber do nosso Deus, antes têm prazer nas trevas e vivem nas trevas? Você sabe o que a palavra de Deus diz? Eu quero que você venha no Novo Testamento, na segunda carta aos Coríntios, e no capítulo 6, observe isso, porque isso é para nós. Quantos e quantos crentes em Cristo Jesus, quantos e quantos servos de Deus estão perdendo hoje comunhão com Deus, porque começaram a andar com aqueles que estão em trevas. Com pouco estavam fazendo o mesmo que fazem aqueles que estão em trevas. Não, nós não estamos aqui menosprezando, desprezando, querendo ser mais que ninguém. Não, nós estamos aqui para falar a verdade.
Você e eu não somos mais do que ninguém. Escute, e nem tampouco estamos aqui ensinando a você desprezar a ninguém. Muito pelo contrário, você tem que amar a todos. Nós temos que amar aquele que está na droga, nós temos que amar aquele que está na prostituição, nós temos que amar aquele que está na feitiçaria, nós temos que amar aquele que está na idolatria. Mas amá-lo é uma coisa, andar com ele e fazer o que ele faz é outra coisa. Escuta, capítulo 6 e versículo 14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quem aqui é luz? Faz assim, por favor. Quem aqui é luz? Faz assim, por favor. Aleluia. Então por que está tão unido às trevas, irmão? Então por que está com tanta amizade com quem está nas trevas, irmão? Aleluia. A Bíblia nos fala, a palavra nos alerta. Deus nos traz uma grande advertência: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ei, nós somos diferentes. O nosso Deus, Ele tem ciúmes. Ele nos tirou do fundo do poço para viver para Ele. Ele nos tirou do fundo do poço, das trevas em que vivíamos, para estarmos com Ele, para andarmos com Ele, para tê-lo como nosso amigo íntimo. Ei, o Senhor nosso Deus quer que andemos na sua luz. O Senhor nosso Deus, Ele quer que venhamos trilhar os caminhos da retidão. O Senhor nosso Deus, Ele quer que de fato venhamos estar em vigilância, para não nos corrompermos andando com pessoas que vivem na corrupção. Ei, se eu começo a andar com aquele que está em trevas, não vai demorar. Se eu não conseguir trazê-lo para a luz, certamente daqui a pouco eu vou estar nas trevas onde ele está. E eu vou aqui ser bem sincero: é bem mais fácil o homem ser trazido para trevas do que trazer aquele que está nas trevas para a luz. Então não vamos cair nessa. Ah, pastor, é o seguinte, é porque tem um amigo meu que ele me chamou para ir numa mesa de bar, mas ele disse que eu não precisaria beber. E ele disse que se eu aceitasse esse convite, logo ele estaria indo comigo à igreja. Pastor, eu fui naquela mesa de bar. A mesa de bar, pastor, era em um baile. A mesa de bar, pastor, era em uma festa, era em uma comemoração. E eu fui lá, pastor. Eu me assentei lá porque eu estava no intuito de trazê-lo depois para a igreja. Pastor, mas aconteceu que eu vendo aquilo, a minha carne começou a tremer. Eu vendo tudo aquilo, a minha carne começou a sentir desejo. Eu comecei a me recordar dos tempos passados. Então, pastor, eu acabei caindo. É justamente isso que acontece. Muitos caem assim, mas o Senhor hoje te traz aqui para te alertar, para te despertar. Ei, desperta enquanto há tempo. Foge do laço enquanto há tempo. Ei, sai desse lugar, sai dessa comunhão, sai dessa intimidade, sai desse vínculo. Não forme aliança com aqueles que estão em trevas. Ei, o Senhor te trouxe aqui hoje para falar contigo. A tua vida é dele, irmão. A tua vida é dele, é do Senhor. A palavra diz que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Versículo 16: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem quer ter Deus como pai? Então cuidado. Há um versículo, não é versículo, é um ditado popular que foi extraído de um versículo, que diz assim: me diga com quem andas, que eu direi o quê? Quem tu és. Me diga com quem andas e eu direi quem tu és. Você sabia que Salomão era um grande homem de Deus? Quem sabia disso? Filho do rei Davi, grande homem de Deus. Mas na sua velhice, no finalzinho da sua vida, ele se corrompeu. Por quê? Por quê que ele se corrompeu? Por causa da aliança com pessoas pagãs. As mulheres de outras nações que não conheciam o Deus de Israel lhe fez se corromper. Salomão, um grande homem de Deus. Quando menos espera, lá está Salomão diante dos altares, sacrificando aos deuses estranhos, porque as suas mulheres pagãs lhe fizeram se corromper. Salomão, imagina nós se não tivermos cuidado. Imagina nós se não tivermos cuidado. Você sabia por que Sansão teve seus olhos furados? Foi preso, perdeu suas forças, perdeu a presença de Deus, foi amarrado pelos filisteus. Porque a pessoa com quem ele se uniu, com quem ele fez aliança, a pessoa com quem ele começou a se relacionar, lhe fez se afastar de Deus. Uma mulher chamada Dalila lhe fez se afastar de Deus. Eu poderia citar aqui tantos outros exemplos, mas eu quero que você venha trazer para o teu coração. Eu quero que você venha trazer para você. Lembre-se sempre, conscientize-se que você é um servo de Deus.
Das trevas você já saiu. Agora você tem que selecionar. Diga, eu tenho que selecionar. Selecionar o quê, pastor? As pessoas com quem você forma aliança, as pessoas com quem você está se unindo, as pessoas com quem você começa a ter amizade. Você tem que selecionar. Escute, que essa palavra não venha soar mal aos teus ouvidos. Eu não estou aqui querendo ser mais do que ninguém, mas eu quero te lembrar que você pertence ao Senhor. Você é filho da luz. Você não pode mais estar unido com aqueles que andam nas trevas. Você não pode andar onde andam aqueles que estão nas trevas. Você não pode fazer o que faz aqueles que estão nas trevas. Você tem que estar na luz. Você tem que estar na luz porque você serve ao Senhor que vive na luz. Amém. Foi o que nós ouvimos. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que ligação tem a luz com as trevas? Ou eu sou luz ou eu sou trevas? E Deus quer que sejamos luz. Imagina, até quem não é servo de Deus repara. Se o crente que todo dia vai para a sua igreja, que de vez em quando passa ali e evangeliza, ele vai lá e senta na rodinha de escarnecedores, de pessoas que zombam de Deus, pessoas que vivem nas drogas, no erro, no crime, tem prazer naquilo. Aí, até quem não serve a Deus, quando vê, se admira. Veja que ele não é crente. Onde é que ele está? É ou não é assim? Sim ou não? Vixe, ele não é crente? Onde é que ele está? Até quem não serve a Deus sabe que isso é errado, que isso não é do agrado do Senhor. Pastor, mas eu tenho que ir lá e evangelizar. Então evangeliza, mas que seja essa a tua missão, evangelizar, mas não fica lá. Pastor, mas eu tenho que convidar para vir para a igreja. Convida, vai lá e convida. Diga, olha, Jesus te ama, eu tenho orado por tua vida, eu quero que a tua vida seja abençoada. Vamos na igreja, o Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai te abençoar. Amém. Se Ele quiser, louvado seja Deus. Se ela aceitar, louvado seja Deus. Tu terá um galardão de Deus. Mas se de repente não aceitar, não fica lá não. Não fica lá não, teu lugar não é lá. Tu vai lá como um missionário, convidar, orar, interceder, evangelizar. Mas tu não vai lá para ficar lá, porque se tu ficar lá, tu deixa de ser luz para ser trevas, irmão. E não é esse o propósito de Deus. Deus quer que tu continue na luz. E o que aconteceu, pastor Josafá? Voltemos para o texto inicial. Voltemos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Josafá dar ouvidos a Acabe. Josafá, luz. Acabe, trevas. Josafá, rei de Judá, um homem que tinha comunhão, intimidade com Deus. Acabe, rei de Israel, um homem completamente perverso, um homem completamente ímpio, idólatra, rebelde à voz de Deus. Mas Josafá aceita o convite de subir com Acabe para a guerra. Quando eles chegam ao lugar para se preparar para o combate, que coisa tremenda. Acabe, que era muito astuto, a primeira coisa que ele faz, ele se disfarça. Eu vou me disfarçar e vou entrar na batalha. Mas tu pode continuar com as tuas vestes mesmo. Acabe falando a Josafá. O exército, os homens de Josafá se unem aos homens de Acabe. O exército de Israel se une ao exército de Judá. Josafá, ele vai para a guerra e ele vai com as suas vestes reais, como tem que ser. Josafá, Acabe, do contrário, ele tira as suas vestes reais e se veste como um servo, como um soldado, para ser mais difícil de ser atingido, porque o alvo do exército adversário, o alvo do rei da Síria, dos capitães da Síria, era Acabe. Eles queriam apenas Acabe. Voltemos aqui, capítulo 18, segundo livro das Crônicas, capítulo 18 e versículo 28, diz assim: subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, Acabe, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão contra o rei de Israel, que era Acabe. E sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Veja, os capitães, os assírios, eles viram um homem vestido de roupas de rei. E pensavam que era Acabe, mas Acabe estava disfarçado de servo. E quem estava com roupas de rei era Josafá. Josafá ali inexperiente, Josafá ali sem malícia. Ele vai como está para aquela peleja. E aí os capitães da Síria cercam a Josafá, imaginando que ele era Acabe. E eles vão matar Josafá, e eles vão traspassar a Josafá com a espada. Quando Josafá, ele começa a clamar ao Deus de Israel, e Deus, na sua infinita misericórdia, poupou a vida de Josafá.
Josafá. Mas eu acho interessante nesse momento, veja na sua Bíblia, versículo 31. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Ah, meu irmão, Josafá viu que ia morrer. Josafá viu que estava cercado pelos soldados do exército da Síria. Ele viu que ia morrer, e naquele momento que viu que ia morrer, ele começou a gritar: Senhor, me ajuda. Ele clamou ao Senhor, e eu fico aqui comigo imaginando, naquele momento passou um filme pela cabeça de Josafá. Por que que eu estou aqui? Por que que eu caí nessa? Por que que eu fui me unir a Acabe? Por que que eu fui aceitar o convite de Acabe? Essa guerra não tem nada a ver com o meu reino. Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui? Por que que eu vim para cá? Depois caiu a ficha. Quando ele se viu em perigo, ele viu que tinha feito uma loucura, e ele começou a clamar ao Senhor, e Deus, na sua infinita misericórdia, o poupou. Mas tem muitos que não têm essa graça de ter o livramento, já perece logo. Deus ainda poupou a Josafá. Deus ainda ouviu o clamor de Josafá, ainda poupou a Josafá. Deus o tirou daquela peleja em vida. Acabe, ainda que tenha se desfaçado, mas pereceu. No versículo 33 diz: então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel, o rei Acabe, entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque eu estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel, Acabe, susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Acabe morre, Acabe é assassinado. Josafá, ele não morreu porque Deus se compadeceu dele e o tirou dali. Aí, terminando tudo, Acabe, ele volta para o seu reino. Mas quando chega no seu reino, tinha uma surpresa para ele. Josafá, terminando tudo, Josafá volta para o seu reino. Acabe morre, Josafá volta para o seu reino, morto de arrependido por ter se unido a Acabe. Terminando a peleja, Josafá vai para Judá, volta para sua casa. Chegando lá, ele é surpreendido. No capítulo 19, observe isso. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Ele volta para sua casa, despreocupado, recebeu o livramento, volta para sua casa, para sua terra, dando graças a Deus. Graças a Deus, eu saí daquela peleja, graças a Deus estou bem, graças a Deus. Mas lá estava o profeta: ei, o Senhor me manda te dizer, deverias tu se unir ao ímpio, deverias tu amar aqueles a quem o Senhor aborrece. Ei, o Senhor viu tudo, o Senhor contemplou tudo. Josafá nem lembrava de que Deus estava contemplando desde o início que ele vai se aliar a Acabe. Josafá nem lembrava de que Deus estava olhando a grande loucura que ele estava fazendo, desde a hora que ele aceita o convite a subir a uma guerra que não era para ter subido, juntamente com Acabe. Assim acontece, o Senhor, ele nos contempla, ele sabe com quem você conversa, ele sabe com quem você anda, ele sabe com quem você se alia, ele sabe com quem você está se relacionando. Não dá para ocultar nada do Senhor, os olhos dele estão sobre toda a terra, não dá para esconder nada do Senhor. O que realmente temos que fazer é vigiar, para não fazer aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Vamos, como disse a princípio, vigiar com nossos relacionamentos, com nossas amizades, com quem nós andamos, com quem nós formamos um vínculo. Amém, pessoal? Tem gente que acha isso uma bobagem, mas não é. Tem pessoas que acham que isso é algo insignificante, mas não é. Tem pessoas que acham que Deus não está nem aí para isso, mas não é assim. Isso é a ponta do iceberg. Amém? Isso pode ser o princípio de uma destruição. Amém? Isso pode ser o início de uma queda, de um distanciamento do eterno. Amém? Pastor, não tem nada a ver não, pastor. É um colega de trabalho. De vez em quando saímos do trabalho e aí a gente vai para um lugar e lá ele toma uma cervejinha, mas eu fico lá, eu não bebo, eu sou crente. Não quero isso. Isso pode ser o início de uma queda. Isso pode ser o princípio de uma destruição, a ponta do iceberg. Vamos ter cuidado, irmãos. Vamos estar em vigilância, irmãos. O Senhor, Ele de fato quer que vivamos para Ele e não quer que venhamos perder nossa comunhão com Ele. Amém? Diga só mais uma vez para encerrarmos: a pessoa que está ao teu lado, o Senhor te ama muito. Diga, mas é muito mesmo. Ele te ama além da conta. É inexplicável, incomparável, imensurável o amor que Deus tem para com a tua vida. E é por isso
que ele traz as exortações, para que não venhamos perder com ele a intimidade, a comunhão, para que não venhamos nos distanciar dele. Mais vale a amizade dele, mais importa para nós a comunhão com ele, a aliança para com ele. Amém?